Bem-vindo, bem-vinda ao YouTube da Fundação Perseu Abramo. Essa é mais uma entrevista da revista Focus Brasil. Hoje a gente recebe o jornalista e escritor Jamil Chad, um dos mais respeitados no cenário internacional, com mais de 20 anos vivendo em Genebra, cobrindo a ONU. O Jamil também é escritor e trocou os corredores da diplomacia europeia para passar uma temporada nos Estados Unidos, mas acabou voltando para Genebra, de onde ele nos concede essa entrevista. Depois da experiência nos Estados Unidos, ele escreveu seu 9º livro, Tomara que Você Seja Deportado. Ele narra essa jornada de 15 estados para entender a crise da democracia e a distopia estadunidense. Bem-vindo, Jamil. Conosco nessa entrevista também está o Alberto Cantalice, que é o diretor de comunicação da Fundação Perseu Abramo. Obrigada, Jamil. Querida, obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês para discutir, na verdade, um tema que, obviamente, é central nos Estados Unidos, mas de muitas formas toca a nossa realidade no Brasil. Eu diria, toca num momento muito chave, que é o momento da eleição em 2026 no Brasil. Sim. Bem-vindo, Alberto. Obrigada por estar conosco aqui nessa entrevista da Focus. Boa noite. Boa noite. A qualquer momento que você esteja assistindo, a gente está falando boa noite porque estamos gravando à noite, mas, enfim, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa entrevista. Jamil, eu queria começar com uma pergunta meio que já deve estar esgotada aí nas suas últimas reportagens, enfim, nos seus artigos. Primeiro, nesse ano você completa 50 anos de idade, né? E assim, são muitos e muitos anos de experiência como cobrindo, já passou por vários momentos de guerra, enfim. Queria saber como que você está vendo esse plano do Trump sobre essa nova proposta aí de uma ONU paralela, digamos assim, né? E como foi a recepção aí desse projeto? Olha, é um projeto que, apesar de ser estapafúrdio, apesar de ser absolutamente incoerente com os princípios da ONU e os princípios do direito internacional, a gente precisa prestar muito atenção no fato da maior superpotência militar do mundo propor uma alternativa à ONU. Ela é um absurdo, ela não tem, basicamente, qualquer legitimidade, mas é a ação de Donald Trump de propor uma instituição fora da ONU que possa substituir alguns dos elementos centrais da ONU que preocupa. E deveria preocupar a todos nós, porque, de fato, o que é esse Conselho da Paz? É, basicamente, uma tentativa de Donald Trump de criar uma ONU para chamar de sua, né? Então, se você pegar o estatuto desse Conselho da Paz, se você pegar a primeira resolução que foi publicada justamente nessa semana, a gente descobre que é o governo americano impondo com a sua força e não com a sua legitimidade, nem com seu, eu diria, sua liderança, ele impõe com seu domínio e com seus militares justamente uma nova realidade internacional. Então, é um fato que choca, porque, claro, nós não estávamos acostumados a ver uma superpotência propondo uma alternativa às Nações Unidas. Ao mesmo tempo, ela é absolutamente incoerente com os objetivos que a gente pensava que basicamente norteariam o mundo ao longo de décadas, mas, insisto, o fato de ela ter sido proposta, de ela ter sido fundada de fato, é algo que deve na verdade, exigir uma reflexão. O governo brasileiro está fazendo essa reflexão. E o governo brasileiro entendeu que, apesar de provavelmente dizer não, como já disse, na verdade, de uma forma muito, muito diplomática, o Brasil já disse não. Mas o fato dela existir é algo que o Brasil entendeu, o governo Lula entendeu, que deve justamente provocar um debate internacional. Qual é esse debate internacional? Primeiro deles, que ordem internacional é essa que está sendo criada? E dois, nós, países médios, sem bombas nucleares, sem um exército capaz de enfrentar de igual para igual as superpotências,
qual vai ser a nossa proteção? A proteção de um país como o Brasil é o direito internacional, é a ONU. Então, não é por acaso que nos últimos dias o presidente Lula tem falado com líderes do mundo inteiro justamente nesse sentido. Olha, já que estão querendo refundar ou fundar uma nova ordem internacional, que tal voltarmos para a ONU e refundar a própria ONU? Então, esse é o contexto e é muito, muito importante a gente estar muito atento sobre o que isso tudo significa. Eu tenho ouvido recentemente esse questionamento, né, principalmente da mídia, com relação à posição da China e da Rússia, que não reagiram à invasão dos Estados Unidos em Venezuela, ao sequestro do Maduro, etc. Ou seja, o mundo inteiro está assistindo meio que. E aí começaram a questionar: nossa, realmente não tem ninguém para enfrentar os Estados Unidos, etc. Você não, pode também ter uma outra leitura que eu gostaria que você, enfim, você analisasse, que é a questão de que se os Estados Unidos entra em guerra nesse momento, a própria eleição que vai acontecer no fim do ano, que pode gerar uma diminuição do poder do Trump, fica prejudicada porque se eles estiverem em guerra, não pode haver eleições. Você acha que pode estar havendo essa percepção, existe a possibilidade de os líderes assim, do mundo terem essa percepção e estarem tendo muita cautela para reagir assim às loucuras que o Trump está fazendo? Olha, eu acho que, sinceramente, o único elemento que pode desmontar a democracia ou o processo eleitoral nos Estados Unidos é uma situação interna nos Estados Unidos. Eu não acho que situações fora dos Estados Unidos podem cancelar ou não uma eleição doméstica nos Estados Unidos. Por quê? Porque ao longo da história dos Estados Unidos, nós já tivemos um número infindável, né, um número impressionante de conflitos armados ou ataques extraterritoriais por parte dos Estados Unidos, que nunca, de fato, afetaram o processo eleitoral doméstico. Afetaram no sentido, talvez, de dar popularidade para aquele presidente ou para aquele governo, dizendo, olha, nós estamos numa guerra no exterior, precisamos do apoio, precisamos continuar, etc. Esses conflitos no exterior eles servem como uma espécie de mobilização, mas não para cancelar. Agora, o que eu tenho ficado muito preocupado, e eu tenho ouvido muita gente dos Estados Unidos muito preocupado, é justamente com a situação interna dos Estados Unidos. E aí, algumas delas chamam muito atenção. A primeira delas, obviamente, a questão do ICE. A questão do ICE é dramática, porque ela é uma questão que não é só sobre o imigrante, sobre o estrangeiro. Ela é também sobre a relação entre o governo federal e os governos locais. Então, o governo local que permite ou não permite a entrada do ICE na cidade. O governo estadual que colabora ou não colabora com o ICE. Então, é um componente que vai além do estrangeiro. O estrangeiro é, obviamente, o centro dessa história, porque, afinal de contas, ele é deportado, ele é o preso, mas o que fica sendo testado permanentemente é a relação entre o poder federal e o poder local. E aí nós temos visto, sim, o governo Donald Trump dizendo, olha, nos locais onde meu poder federal está sendo questionado, eu faço uma intervenção militar. Né? Não estou falando no exterior, estou falando domesticamente nos Estados Unidos. E aí, se a gente pega o mapa dessas intervenções ou dessas ações da Guarda Nacional Americana, elas são, acima de tudo, em locais democratas. Naqueles locais que, eventualmente, podem definir a eleição, sim, agora legislativa. Que podem, sim, inclusive, criar problemas enormes para Donald Trump, para que ele continue o mandato dele pelos próximos 2 anos. Então, você tem ali, nessa relação, não é que o estrangeiro vai ser o definidor da eleição, mas é a relação entre o poder federal e o poder local. Esse é o primeiro Sim, aspecto. sim, no sentido de dizer que tem uma guerra, por isso não pode demovê-lo do governo. E os Black Panthers? Você tem acompanhado esse retorno dos Black Panthers? Como é que você vê essa reação? É muito interessante, porque não são só não são só eles. O que tem acontecido e é uma forma, algo muito
eu diria, é uma novidade nos Estados Unidos. Eu estive lá por um ano, principalmente naqueles primeiros meses de governo Trump. E o que eu senti? Um imobilismo total. Eles estavam absolutamente perdidos, porque a luta pela democracia acontecia a 9.000 quilômetros de distância, não na minha cidade, não no meu bairro. Então, eles levaram muito tempo para despertar. E agora estão despertando. Os Black Panthers é uma expressão desse despertar, dizendo: calma aí, temos algo muito sério acontecendo, vamos ter que sair às ruas para nos defender. Mas eles não são os únicos. Tem muitas instituições de direitos humanos que estão se mobilizando para sair em defesa, não só dos imigrantes, mas também das universidades, das escolas, da liberdade acadêmica. Vou te dar um outro exemplo, que aí não tem nada de, eu diria, ou violento ou de resistência. Uma entidade que chama PEN International, PEN, PEN de caneta. Né? Uhum. A PEN International, por décadas, ela lutou pela liberdade acadêmica, liberdade de expressão ou liberdade dos escritores no Irã, na Arábia Saudita, na China, em Cuba. E esse ano ela se deu conta que ela ia ter que lutar pela liberdade de expressão e a liberdade acadêmica nos Estados Unidos. E aí ela vira todo o seu projeto de defesa da liberdade de expressão para o seu próprio país. Então, assim como os Black Panthers ressurgem nas ruas dos Estados Unidos, o que nós temos visto é a sociedade civil despertar. Talvez tarde demais, talvez fraca demais, talvez medrosa demais, mas existe hoje, finalmente, um ano depois, uma tentativa de reorganização da sociedade civil para dizer que não, calma aí, isso que está acontecendo é inaceitável. Alberto. Além de uma mobilização dos democratas, quer dizer, ou da sociedade civil, como você falou, ainda tem a questão do Papa e da Igreja Católica, né, que já está... eu vi até, inclusive, vídeos de cardeais, de bispos da Igreja Católica indo para a rua confrontar o ICE. Né? Quer dizer, são setores que não pode ser acusado de esquerdismo, de radicalismo. Né? Então, isso, numa sociedade disruptiva como a americana, isso também tem um peso, não tem? Até porque o Papa é americano. Sem dúvida nenhuma. E essa é eu diria, um capítulo muito interessante dessa história. E, Alberto, me permite dar alguns passos para trás. Quando o ICE começa a fazer as suas operações, uma das primeiras decisões do governo federal é de que não haveria santuários, ou seja, não haveria locais onde o ICE não poderia entrar. Ele podia entrar nas escolas, ele pode entrar nos hospitais, ele pode entrar nos tribunais, ou seja, se houver um caso, por exemplo, em que uma pessoa é testemunha, só que essa pessoa que é testemunha é um imigrante irregular, o ICE pode ir lá e prender, imagine só, a testemunha de algum outro caso que não tinha nada a ver com essa história. É uma loucura total. Só que um dos locais que desmancham em termos de proteção são os locais de culto, as igrejas. E aí tem um impacto muito grande. Vários bispos, já no ano passado, colocaram um comunicado nas suas igrejas, dizendo o seguinte: olha, nós identificamos que aos domingos, nas ruas perto das nossas igrejas, o ICE tem feito batidas. Olha que dramático isso. Porque esses bispos, e aí, inclusive na Igreja Católica, entenderam o seguinte: as igrejas deles hoje, nos Estados Unidos, só estão cheias graças aos latinos. São os latinos que enchem as igrejas americanas. E esses bispos pensaram: calma aí, eu exigir que esse latino venha à missa de domingo significa que ele pode ser preso depois da missa. E aí o que esses bispos fazem? Eles autorizam os fiéis a não irem mais para a igreja. Isso, para um bispo fazer, é muito importante. Né? Você dizer: gente, não precisa vir mais à igreja. Isso é muito sério. Se a gente for pensar, a gente se lembra no Brasil eu diria do caos que foi durante a pandemia, com pastores dizendo: não, tem que vir para a igreja. Não é porque eles acreditam que a igreja é um local sagrado,
é porque eles temem que aquilo ali seja esvaziado, principalmente em termos financeiros, né? Então, quando um bispo diz não precisa vir mais, reze em casa, é porque ele sabe que a igreja dele não é mais uma proteção. E aí, o que nós vimos foi um Papa Francisco, claro, combativo, e aí tem um conclave e chega um padre, na verdade um cardeal, mais uma vez latino-americano, porque ele é em parte peruano, mas sim americano, e que toma uma postura duríssima, mais uma vez, em relação à política migratória americana. Ele não é duro em relação aos outros temas, tá? Ele não é. Mas, em relação à imigração, ele manteve a postura do Papa Francisco. Então, claro, você tem os bispos, e como você está colocando, Alberto, os bispos americanos saindo às ruas e enfrentando o ICE, em cenas que eu, sinceramente, jamais pensei que viria, né? E aí, obviamente, você mostra uma situação muito... Eu fico imaginando o seguinte, eu tentando entrar na cabeça de vários desses seguidores do Donald Trump. Muitos desses seguidores do Donald Trump são católicos fervorosos, fervorosos. Aí eu fico imaginando, quem é que eles vão seguir agora? O bispo da igreja local? O Papa? Ou o Donald Trump? Então, é realmente algo que incomoda o governo do Donald Trump, porque, claro, você tem ali uma encruzilhada para algumas pessoas. Não para todos. A gente sabe que para alguns é uma fé cega, o movimento MAGA. Mas para outros, não. Você, calma aí. A minha religião, minha fé, minha crença e os líderes da minha igreja estão dizendo que aquela pessoa, na verdade, é o anticristo. Exatamente. Mas veja bem, também nós temos acompanhado que a desaprovação dele está aumentando. Essa questão das religiões pode ser um motivo também dessa desaprovação dele, que chegou a dizer recentemente que se perdesse as eleições de meio de mandato, poderia ser empichado, né? Sofrer impeachment. Será que ele não está radicalizando interna e externamente para tentar virar o jogo já pensando no processo eleitoral e aí entrar em campo a alta cúpula do Partido Democrata, Clinton, o Obama, vários governadores, todo mundo numa linha assim unificada de combate a ele? Você não acha que já é tanto a ação dele quanto a reação já é com foco nas eleições de meio de mandato? Sem dúvida, sem dúvida. Toda operação hoje, interna ou externa, já é pensada, sim, na eleição de meio mandato, da eleição legislativa. Por exemplo, inclusive na América Latina, inclusive Venezuela, inclusive, eventualmente, Cuba, para, obviamente, reconquistar também o voto latino, que tinha sido perdido, em parte, por conta, claro, das deportações. Vamos lembrar, na eleição, em 2024, o que acontece? O homem latino, não o voto latino em geral, as mulheres latinas continuaram votando democrata, mas pela primeira vez os homens latinos votaram em mais de 50% para Donald Trump. Então, é uma mudança muito importante. O que aconteceu nos meses seguintes? Com as deportações, com toda a crise migratória, esse apoio entre os imigrantes latinos despencou, absolutamente despencou muito mais do que a média, vamos dizer assim, da popularidade de Donald Trump nos Estados Unidos. Agora, se ele vai lá e faz uma operação contra a Venezuela, contra Cuba, etc., ele sabe que ele também está indo atender aqueles latinos que são contra Fidel Castro, que são contra Nicolás Maduro, Hugo Chávez, etc. Ele sabe que ele está apelando aquilo também. Então, ele também está jogando com isso. Agora, você tem toda a razão, Roberto. Todas as ações hoje nos Estados Unidos, elas já são construídas pensando, sim, na eleição. Porque essa eleição, insisto, ela é fundamental para os democratas. Porque se os democratas perdem essa eleição, basicamente abre-se uma avenida gigantesca para que Donald Trump possa fazer o que ele quiser pelos próximos 2 anos. Isso é absolutamente certo. Mas é uma eleição fundamental também para os republicanos. Porque se os republicanos, de alguma forma, perdem o controle do Senado e da Câmara dos Deputados, nós vamos ver, sim, um choque entre o Poder Executivo
e o poder legislativo. E aí é o que eu quero tentar acompanhar de muito perto para tentar entender qual vai ser a reação do executivo. Será que o executivo vai, de fato, aceitar o que o Congresso disser, ou ele vai desmontar, basicamente, a legitimidade do Congresso americano? Se isso acontecer, vai ser a primeira vez, sem dúvida nenhuma, na experiência democrática americana. Mas tudo indica que Donald Trump não vai simplesmente aceitar uma derrota, aceitar perder poder, aceitar dividir poder com os democratas. Então, é uma eleição muito, muito fundamental. Talvez tão fundamental quanto a própria eleição de Donald Trump. Vou fazer uma pergunta e aí, Alberto, você faz uma para a gente encerrar, pode ser? Eu queria que você falasse um pouco, Jamil, sobre essa questão da visita do Lula, né, dessa conversa aí que pode ser que aconteça. Eu vi que você elogiou, você tem, assim, né, postura do Itamaraty, etc. Você acredita que isso vai acontecer ainda esse ano? Você acha que é possível? Qual é a sua expectativa? Você acha que o Lula está jogando um bom jogo aí nessa relação com o Donald Trump? Olha, o governo brasileiro vem acompanhando as reações de vários países na relação deles com o Donald Trump. Uma das lições que o Brasil aprendeu, isso me foi dito pelo próprio Palácio do Planalto, é a experiência do Gustavo Petro, que tinha toda a razão em questionar, tinha toda a razão em escrever aquelas cartas que ele escreveu, aquele posicionamento dele era absolutamente legítimo, mas da forma que foi feito, ele ampliou a crise e não, entre aspas, conteve a crise. O que Lula fez foi não baixar a cabeça, em momento nenhum o governo brasileiro cedeu, né? Então fica com isso aqui, ou pega o petróleo ali, ou leva o pré-sal, ou não teve nada disso, ou vamos soltar Jair Bolsonaro, nada disso aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, criou, ou tentou criar, canais de comunicação com Donald Trump. Esses canais de comunicação frustraram o que o bolsonarismo pensava que era inevitável, que era colocar Lula como o inimigo de Donald Trump. E o que é que o governo brasileiro entendeu? Que Donald Trump não é um governo da ideologia, ele é o governo do interesse. Vamos lembrar o que fez Donald Trump com o Bolsonaro. Abandonou o Bolsonaro. O que ele fez com a Maria Corina Machado? Abandonou ela no meio do caminho. Quando? Quando que ele abandonou? Quando ele viu que do outro lado tinha algo que ele poderia ganhar ou não perder tanto. Então, calma aí. Então, não é ideologia? Claro que não é ideologia. No governo Trump, sim, se eu puder aproveitar e desenvolver a extrema-direita pelo mundo, eu vou desenvolver a extrema-direita pelo mundo, sem dúvida nenhuma. Vai ser sempre a preferência. Mas se eu puder jogar com outros que me atendam, eu também vou jogar com outros que me atendam. Então, o que o governo Donald Trump faz é, na verdade, ser muito pragmático nessa relação. O governo Lula entendeu que a questão não é só a extrema-direita, é a questão justamente de jogar o jogo. Então, o governo Lula tem jogado o jogo. O que eu não sei, e aí eu acho que ninguém pode dizer, é até quando esse jogo pode durar. Até quando Donald Trump vai dizer, joga esse jogo, Lula, vamos nessa, vamos dialogar. Ou vai ter um momento que Donald Trump vai dizer, não, calma aí, isso eu não aceito. E aí esse eu não aceito é revertido, obviamente, em sanções, em pressão, etc. Olha o que aconteceu com o Canadá agora. O Mark Carney tinha virado uma espécie de, não melhor amigo de Donald Trump, mas um cara benquisto. Donald Trump fazia até piada com ele. Recentemente, o Carney brincou com ele, porque ele falou que o presidente Carney, aí o Carney foi lá para o Donald Trump e falou, obrigado, presidente, por ter me promovido, eu sou só primeiro-ministro. Aí o Donald Trump respondeu também, brincando, sorte tua que eu não chamei de governador, claro, do estado do Canadá, né? Então, tinha um momento de, eu diria, uma meia lua de mel, mas bastou o Carney se aproximar da China para o Donald Trump romper com ele e ameaçar com 100% de tarifas, desconvidar ele do Conselho da Paz. Então, é muito
muito fina essa linha para ser caminhada. É muito fina. Então, por enquanto, o governo brasileiro tem jogado um jogo muito inteligente. Por exemplo, no Conselho da Paz, o governo já disse não, eu não vou fazer parte. Mas em vez de dizer não faço parte, isso é um absurdo, quem são vocês para propor isso? Não. O governo brasileiro foi lá e falou assim: olha, e se a gente fizer esse Conselho da Paz com mandato só para Gaza e convidar os palestinos? Eu topo. Ou seja, não está dizendo não. Eu estou dizendo não nessas condições. Mas, cara, vamos nessas outras condições. Sabendo que Donald Trump do outro lado vai falar, não, não vou topar. Mas Donald Trump não pode romper e falar que absurdo, o Brasil não vai entrar. Não, o Brasil está lá, estamos lá. Mas nessas condições. Então, o que o governo brasileiro está fazendo é justamente abraçar, em alguns aspectos, a imprevisibilidade de Donald Trump. Jogo de truco, né? O Exato. Governo brasileiro está jogando truco. Mas isso é um risco, porque do jeito que ele é disruptivo, ele pode acordar amanhã e falar, não, vou topar, vou botar lá o Mahmoud Abbas e vou... E aí você é obrigado a recuar, entendeu? Então, é um jogo de pressão. Sem dúvida. Uma coisa para a gente encerrar. Teve esse negócio, que eu também acho que foi um grande avanço, eu vou voltar lá nos Estados Unidos no final, mas antes eu queria passar ali. Essa questão do acordo Brasil-Mercosul-União Europeia, teve um probleminha lá no Parlamento Europeu. Você acha que isso vai ser rompido? Isso vai ser... vai ser superado? Olha, o problema, na verdade, não é no Parlamento Europeu, eu diria um pouco maior. O Parlamento Europeu é uma expressão de um problema que é justamente como lidar com esse acordo Mercosul-União Europeia para as várias eleições que vão acontecer na Europa nos próximos anos, principalmente na França em 2027. Macron disse ao Lula, numa conversa privada, Lula, se você quiser que a extrema-direita francesa ganhe a eleição, feche esse acordo Mercosul-União Europeia. Faça esse acordo existir. Porque os agricultores vão encontrar um argumento para ir contra justamente o meu governo, ou a centro-direita, ou a centro-esquerda. Então, é um jogo muito delicado na França, porque a extrema-direita foi aos agricultores e disse: eu sou quem apoia vocês, eu sou quem vou defender vocês. Os agricultores estão numa agenda que não tem nada a ver com o Mercosul, é uma agenda doméstica, é uma agenda eleitoral francesa. Olha, vamos colocar aqui num contexto. A avalanche de produtos do Mercosul para a União Europeia vai representar 2% do consumo de carnes da União Europeia. Na Irlanda é apenas 1%. Então, nada. Vamos ser muito claros aqui. Nada. Então, não é verdade que vai haver, vamos ter aí falências de fazendas europeias. Não é verdade. Agora, insisto, essa é uma instrumentalização do acordo com fins muito políticos. Então, eu não tenho certeza, neste momento, se a Comissão Europeia tem força ainda para fazer isso ir adiante. O que eu sei é que esse não é um tema unânime dentro da Europa. Você tem Espanha, você tem Portugal, você tem Alemanha, você tem até a Itália e vários outros países muito favoráveis ao acordo com o Mercosul. É uma disputa doméstica europeia. Não é sobre o Brasil, não é sobre a Argentina, que eu diria são os dois. É uma disputa interna. Então, eu realmente estou muito curioso para ver. Agora, esse acordo, geopoliticamente, ele é muito importante. Comercialmente, não. Comercialmente, ele não tem a relevância que ele teve já, que ele poderia ter em algum momento. Eu até tenho dúvidas se esse acordo é positivo para a economia brasileira, né? Porque, obviamente, para o setor agrícola pode ser, mas eu não sei se para os outros setores ele é absolutamente fundamental. Agora, em termos geopolíticos, ele é muito importante, porque é uma resposta da América Latina e da Europa ao protecionismo, ao isolacionismo, ao nacionalismo da extrema-direita, inclusive de Donald Trump. Então, geopoliticamente, ele tem um impacto, ele tem uma importância grande, mas economicamente eu diria que ele não é tão relevante assim.
Deixa eu só agora voltar para os Estados Unidos rapidinho para fazer uma conexão com a nossa política aqui das eleições de 2026. Sem dúvida. Com essa tentativa de intervenção dele no Fed, Federal Reserve, ele criou problema com a plutocracia americana, principalmente o setor financeiro, porque tem ali no Fed um garantidor, né? Mas ele manteve unificada as Big Techs ao lado dele. As Big Techs estão dando todo o respaldo a essa pirotecnia que ele tem feito pelo mundo. Sim. Por mais que ele tenha, que a gente tem, que tenha química entre ele e o Lula, que tenha química entre ele e outras lideranças internacionais, onde tiver eleição, ele também tem a sua política de extrema-direita, o Steve Bannon e companhia. Você acredita que, mesmo ele sinalizando simpatias com algumas lideranças, até como Lula, eles possam interferir na eleição aqui por intermédio, tendo as Big Techs como ponta de lança? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o jogo não está terminado. Eu acho que, sinceramente, claro, olha só, o objetivo da política externa brasileira hoje é blindar a democracia brasileira. A política externa hoje brasileira, ela não tem como objetivo conquistar novos mercados, estabilização no Oriente Médio, não. O objetivo da política externa brasileira é proteger a democracia brasileira. Parece incoerente. Como assim uma política externa que olha para dentro? Não, ela não está olhando para dentro, mas ela está tentando criar uma blindagem contra uma ingerência externa. Então, esse é o objetivo hoje, número 1, número 2, número 3 da política externa brasileira. Então, todo o esforço do Itamaraty, do Palácio do Planalto, é justamente para blindar. Vai conseguir? Ninguém sabe. Ninguém pode hoje dizer o Brasil é capaz de blindar a sua eleição. Principalmente porque tem alguns atores que não são estatais, né? Como as Big Techs. Eles são atores que se utilizam do Estado americano, sem dúvida nenhuma, e aí a gente vê, claro, eles representados pelos interesses, seus interesses representados por Donald Trump, mas nós vemos no Brasil, nós temos partidos políticos e políticos que defendem, obviamente, um lado, eu diria, para lá de entreguista, né? Então, é um desafio muito grande essa eleição, porque ela envolve, sim, uma ingerência, uma potencial ingerência do Estado americano, ela envolve também ingerência de empresas privadas com o apoio desse Estado, e você envolve também um movimento de extrema-direita que é globalizado. Então, é, sim, um desafio gigantesco. A estratégia do governo brasileiro é blindar essa eleição, mantendo esse canal de comunicação com Donald Trump e, basicamente, com o seguinte recado: a tua ingerência no Brasil vai ser prejudicial a vocês. Eu não quero fazer um jogo, vamos dizer assim, de confronto. Não é por acaso que o presidente Lula foi lá e propôs qual a agenda de combate ao narcotráfico. Por que o presidente Lula está propondo aos americanos o combate ao narcotráfico como agenda? Justamente para desmanchar, eventualmente, o bolsonarismo, dizer: precisamos dos americanos aqui para lutar contra o narcotráfico brasileiro e, eventualmente, fazer uma operação internacional estrangeira. O governo Lula está dizendo: não, olha, se quer fazer uma operação, é conosco mesmo, vamos fazer junto. Então, é uma tentativa, obviamente, de desmanchar, de desmontar essa pressão internacional. Jamil, muito obrigada pelo seu tempo, muito sucesso para você, tudo de bom e até a próxima. Obrigada. Muito obrigado. Valeu, Jamil. Obrigado, hein? Tamo junto. Obrigada para você também que assistiu esse vídeo e até a próxima Entrevista Focus.